Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa quinta videoaula, ou sexta videoaula. Sexta videoaula, ok pessoal? Nossa sexta videoaula aí de Java básico, onde a gente está aprendendo aí os conceitos básicos da linguagem de programação Java e até revendo alguma coisa de algoritmo também, né? Então a gente viu o if, tá? Esse aqui é o exercício que a gente fez na última aula, eu já vou apagar aqui, que já não importa mais pra gente, ok? Então a gente viu aí para que serve o if, como ele funciona, né? A expressão lógica que tem que ser retornada verdadeira, tem que atender a condição para a gente poder entrar dentro do if. E é isso, não tem muito o que falar a respeito do if. Agora é o seguinte, toda vez que a gente tem um if, tá? Eu vou declarar aqui uma outra variável. Vou declarar aqui um inteiro, vou chamar de número, tá? E fazer esse cara receber 10, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui dentro um if, tá? Que eu tenho a seguinte situação. Se a minha variável número for maior ou igual, ok, pessoal, eu posso fazer isso. O número ele pode ser maior e igual ao mesmo tempo do que 5. Tá? Então, se ele for igual a 5, ele atende. Se ele for maior do que 5, ele atende. Se ele for menor do que 5, aí não atende, ok? Então, se ele atender isso daqui, eu quero que ele faça o seguinte. Chame o método rodar. Então, a gente já viu aí isso aqui acontecer, tá? Bem tranquilo. No caso 10, ele é maior ou igual a 5, então funciona. E caso não seja, tá? Então, por exemplo, 4 não atende, não roda, muito bem. Mas é o seguinte, eu não quero simplesmente que ele ignore esse fato, eu quero dar um tratamento caso realmente isso aqui não seja verdade, eu quero incrementar essa variável. Tá? Então, olha só, como que é incrementar uma variável? Eu posso fazer o seguinte, se o meu número for maior ou igual a 5, ele executa o método, se não, ou seja, else, é um outro comandinho, se ele não for, ele vai fazer outra coisa. Então agora a gente só tem dois caminhos aqui. Ó. Ele entra aqui e executa isso, ou ele entra aqui e executa o que está aqui. Depois ele segue o fluxo comum. Tá? Então vocês vão ver a diferença. Ó. Se eu colocar, vou botar aqui um incremento para todo mundo entender. Então vou colocar aqui embaixo primeiro, antes do else. Vou fazer o seguinte, número recebe número mais 1. Olha só. Quanto vale número? 4. Número recebe número, ou seja, 4 recebe 4. Só que 4 mais 1, ou seja, número recebe número mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então, o número vai passar a valer 5. Ok? Muito bem. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar novamente o meu rodar aqui. Ó. Tá? Chamar o rodar. Vamos ver o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se isso aqui for verdade, ele entra aqui e chama o rodar e vai apresentar o número e vai apresentar o funcionou. Eu vou trocar esse funcionou pelo número, tá? Pela variável número. Tá? Deixei ali número. Então ele vai apresentar o número vale 4. Então, se isso aqui for verdade, ele mostra 4. Se não for verdade, número recebe número mais 1, que vai ser 5, e eu chamo rodar, número agora vale 5, ele mostra 5. Se eu rodar agora, ele vai mostrar só o 5. Olha lá, 5. Por quê? Porque ele não executou isso aqui. 4 não é maior ou igual a 5. Então, ele não entrou aqui, continuou o fluxo do programa, fizemos o incremento e chamamos o método. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui agora? Agora 5 vale 5, ele atende a essa situação, entra aqui dentro, roda, mostra o número 5, depois ele continua no fluxo do programa, incrementa e mostra aqui de novo. Então ele vai mostrar o 5 e o 6. Olha lá, o 5 e o 6. O 5 ele mostrou aqui e o 6 ele mostrou depois que ele incrementou aqui mais 1 e chamou rodar de novo.
Tranquilo? Isso vai acontecer sempre, porque esse é o fluxo do programa. Olha, ele passou aqui, aí deu verdade, ele entrou aqui, depois ele continuou aqui. Quando não deu verdade, a gente viu que ele mostrou só o 5, só o de baixo, ou seja, ele não entrou aqui, ele pulou, mas o fluxo continuou aqui embaixo. Então, tranquilo, né? O problema agora é o seguinte, eu quero que esse incremento ele seja feito somente se isso aqui não for verdade. Se for verdade, não é para fazer isso. E aí, como é que eu faço isso agora? Aqui eu não tenho como fazer, né? Porque ele sempre vai executar, vai seguir o fluxo. Mas aí, utilizando o else, eu consigo alcançar esse resultado. Ó. Eu coloco o else, abro e fecho. O else ele não tem esse parâmetro aqui. Então, eu abri um outro bloco aqui e aí eu faço isso aqui dentro. Olha que legal. Agora sim. O que vai acontecer? Se número for maior ou igual a 5, ele vai fazer isso aqui. Depois que ele faz isso, ele cai fora e volta para o fluxo que é aqui embaixo. Ele não vem no else. O else ele só vem se ele não for no if. Então o else o que ele é? Ele é como se fosse um switch, né? Entre esse bloco ou esse bloco. Ou acontece o que está aqui, ou vai acontecer o que está aqui, independente do fluxo que está lá embaixo. Ou roda o que está aqui, ou roda o que está aqui. Tá? Nunca os dois ao mesmo tempo. E aqui sempre vai ser um ou outro. Nunca vai acontecer de não acontecer nem esse também. Se ficar desse jeito, isso não vai acontecer. Ok? Então, olha só que bacana. 5 é maior ou igual a 5. Então, ele vai rodar esse e não vai incrementar. Só vai aparecer o número 5 lá. Olha lá. Opa, deixa eu ver onde está o problema. Ah, tá. O problema é que eu chamei o radar aqui 2 vezes, né? Não tem problema, tá? 5 e 5. Então, mostrou os dois 5. Mostrou uma vez aqui e mostrou outra vez aqui no rodar. Agora, o que acontece se eu colocar o 4? Ele não vai entrar no de cima, vai entrar só no de baixo e vai fazer um incremento e mostrar uma vez só o número 6. Olha só que legal. Opa, o número 5, perdão. Porque 4, recebendo 4 mais 1 dá 5, né? Então, mostrou aqui o número 5. Ok? Tranquilo, né? Não executou o de cima, executou só o de baixo e mostrou o resultado aqui embaixo. Uma outra forma de fazer esse incremento, pessoal, que é o mais utilizado, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, ó, número mais, ok? É a mesma coisa. Então, em vez de fazer o de cima, eu vou fazer o de baixo e olha que o resultado é o mesmo. 5. Tá ok? Quando que eu posso ter uma situação que não vai acontecer ou esse, que pode ser que não aconteça nenhum nem outro. Para isso, eu preciso trabalhar com ifs, né? Então eu posso ter assim, por exemplo, se o meu número for maior ou igual a 5, ok? Vou tirar isso aqui para você entender. Se o número for maior ou igual a 5, eu posso ter um esquema assim também. Se o número for menor ou igual a 3, ele vai fazer outra coisa. E se o meu número for maior do que 1, por exemplo, ele faz outra coisa. Tá? Então, olha só. Se essa situação aqui, eu vou botar aqui número mais, e da mesma forma que eu tenho o incremento, pessoal, que é incrementar o número com 1, eu posso ter o decremento, que é fazer assim, número recebe número menos 1. Olha lá. Eu estou fazendo ele receber ele mesmo tirando 1, tá? Então, isso eu também posso substituir por isso aqui, ó.
Tá ok? Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho um if aqui, eu tenho um if aqui, eu tenho um if aqui. Todos esses ifs aqui, o meu programa, o meu compilador, ele vai passar pelos três. Por exemplo, se número for maior ou igual a 5, ele vai entrar aqui, e daí ele não vai ignorar esses outros aqui e pular aqui para a continuação. Tá? Eu vou botar um comentário, só para a gente saber que aqui ó, é a continuação do fluxo de código. Tá? Então, isso aqui é a continuação do fluxo de código, aqui embaixo. Então, daqui para baixo é a continuação do nosso código. Isso aqui vai ser executado sempre, independente desses ifs, porque ele é a continuação do fluxo. Tá? Agora, esses outros aqui, diferente do else, ó, lá no else ou era um ou era o outro. Né? Aqui não. Aqui ele vai executar esse, vai executar esse e vai executar esse. Sempre. Então, se ele entrar aqui, pode ser que ele entre aqui também. Pode ser que ele entre aqui também. Se tudo isso aqui for verdade, ele vai entrar nos três. Tá? Agora, se isso aqui não é verdade, ele não entra nesse. Se esse não é verdade, ele não entra nesse. Se esse não é verdade, ele não entra nesse. E acaba não entrando em nenhum. Tá? Então, quando você tem ifs isolados assim, assim funciona. Então, por exemplo, no caso do 4. 4 é maior ou igual a 5? Não, então ele não entra aqui. 4 é menor ou igual a 3? Não, então também não entra aqui. E 4, ele é maior do que 1? Sim. Então o que ele vai fazer? Vai incrementar o 4, vai passar a ser 5, e aí vai chamar o rodar, vai mostrar só o número 5 na tela, olha lá. Opa, mostrou só o número 3. Na verdade, não incrementa, ele decrementa, né? 4 menos 1 dá 3, então mostrou só o 3. Viram que legal? Um jeito mais fácil da gente ver isso aqui, pessoal, para vocês que estão aprendendo, é debugando o código. Tá? Debugar o código é muito simples quando a gente usa o NetBeans, tá? Uma IDE, porque é muito fácil de fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês, não precisa nem criar uma videoaula para falar de debug, porque, na verdade, até precisaria para entrar mais a fundo, mas não é o intuito desse curso. Então, é só mostrar o debug aqui de maneira bem simples. Tá? Então, por exemplo, quando você quiser debugar, a gente chama debugar, né? Você tem que colocar um pontinho rosa desse daqui, ó, em um ponto do código onde você quer que o fluxo pare, para você acompanhar o fluxo. Então, por exemplo, eu quero que o fluxo pare aqui, ou melhor, aqui dentro, para eu saber, para eu poder acompanhar esse fluxo dentro do método início. Como que eu faço isso? Eu clico em cima do número 9. Ó. Ele colocou um quadradinho rosa. Isso significa que eu tenho um breakpoint, tá? Ó, ponto de interrupção de linha. Eu tenho um breakpoint aqui. Então, basta eu executar agora, em vez de executar com essa setinha verde, eu vou executar com essa aqui do lado. Ó, depurar projeto. O que vai acontecer? Na hora que eu rodar, o meu fluxo vai parar bem aqui, ó, onde está essa linha verde. Parou aqui. Você vê que o programa, ó, aqui embaixo, ele não mostrou saída, não mostrou nada. Simplesmente parou aqui. Se a gente for abrindo aqui, ó, a gente tem a variável número, que é um inteiro, e o valor dela é 4. Por enquanto é isso que a gente tem. Ó. Não foi 4 que a gente jogou? Se a gente passar o mouse em cima da variável aqui, ele também mostra. Ó, int 4, é um inteiro, o valor é 4. Tá? Então, tá bem aqui. Se número maior ou igual a 5, ó, passa o mouse, 4. É maior ou igual a 5? Não. Então, eu vou clicar nessa setinha daqui. Ó. Ignorar, que é o F8. Tá? É melhor até a gente apertar o F7, que é entrar, porque caso ele entre, a gente vê o fluxo seguindo o padrão correto. Tá? É que quando você aperta esse daqui, se ele executa um processo, ele não vai entrar naquele processo, ele vai pular o processo. E aqui não, aqui ele entra e faz todos os passos. Então vamos com o F7. Você pode apertar o F7 do seu teclado ou clicar aqui. Então eu vou clicar aqui. Como isso não é verdade, vocês vão ver que isso aqui vai pular para cá. Ó. Vai vir para esse if. Olha só. Pulou para cá. Não entrou lá. Número é menor ou igual a 3? Ó, número vale 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Então ele vai pular daqui para cá também. Ó. Mas ele está indo em todos os ifs. Ó. Agora veio nesse. Aqui fica vermelho porque foi aqui que começou. Tá? Número. Quanto vale número? 4. É maior do que 1? Sim. Opa, então agora ele vai entrar aqui. Vai pular aqui para dentro. Olha lá. Pulou para dentro, tá vendo? Então agora número vai ser decrementado. Olha quanto está valendo o número aqui, hein? Está valendo 4. Quando a gente passar por aqui, que ele vai tirar 1, né?
do número, isso aqui vai mudar para 3. Olha só. Passamos aqui, ele não atualizou, né? Mas se a gente passar o mouse aqui, ó, a gente já vê que está 3. Eu não sei porque ele não atualizou aqui, tá? Deixa eu ver se alguns tem a ver com abrir aqui de novo. Não. Inteiro, não sei porque ele não atualizou aqui embaixo. Mas tudo bem. Ele, passando o mouse, você tem o valor atualizado. Agora ele vale 3, ó, depois que a gente decrementou. Então agora ele vai chamar o que? O rodar, que é o método. Quando eu clicar, se eu clicasse nesse daqui, ó, que eu falei anteriormente, o F8, daqui ele já ia para o final do programa e ia ignorar o rodar, porque ele não ia entrar. Então por isso que é legal a gente vir no F7, que agora ele vai entrar. Ó. Ele chamou esse método, então ele vai parar aqui, ó, bem nessa linha. Olha lá. Certo? Entrou aqui no método e vai chamar o print do número. O número não vale 3, então ele vai mostrar 3 na saída. Aperta aqui de novo. Ele veio para cá. Veio para cá. E aí, esse é o fim do programa. Aqui eu já posso apertar o continuar, que é o F5. Ó, e ele continua e o programa acabou. Okay? Então, essa é a forma da gente ver. Ele não mostrou a saída, mas se você quiser ver a saída, é só rodar com o verdinho aqui normal, que ele mostra a saída. Tá? Mas a gente já tinha visto ali, acompanhando o valor que a variável ficava. Então, essa é a forma, tá? De você ir passo a passo no código para você entender, se você tiver dificuldade. Então, você vai debugando. Para parar, basta clicar em cima do rosa aqui e ele tira o breakpoint para você. Ok? Então, muito bem, pessoal. O if, então, encadeado assim, ele vai de if em if. Isso pode ocasionar, se você tiver no seu algoritmo, a lógica for realmente essa, aí não tem o que fazer, né? Você tem que colocar os ifs e tudo mais. É claro que existem alternativas para muitos ifs assim, que é o switch, né? Porque aqui a gente está falando de uma variável só. Né? Então, a gente tem o switch, que nós não vamos abordar o switch, mas você pode procurar depois, pesquisar, é o switch case. Então lá no switch você vai ter uma forma assim, ele vai verificar o seu número e dependendo do valor ele já vai direto na opção, ele não vai ficando if em if, vendo o que é ou o que não é, né? Então, performaticamente é muito melhor, tá? Então, para você evitar também, por exemplo, sem usar o switch, uma outra forma de você evitar dele ficar indo de if em if é você usar else. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, else, coloquei o else aqui, lembra que o else ou é uma coisa ou é outra? Aí a gente vem para cá, ó. Olha só que legal. Colocamos esse if do lado desse else. Então ficou else if. Ah, eu posso fazer isso? Com certeza. Olha lá. Então agora, o que a gente tem? Eu tenho um if aqui. Se ele não entrar aqui, ele vem para esse else aqui. E aí ele faz um outro teste. Se ele não entrar aqui, ele vem para esse outro else. E aí ele faz um outro teste. Então agora, se ele entrar no primeiro, ele já ignora os outros. No else if. Então veja bem. Se ele entrar aqui no primeiro, ó, aqui a gente tinha o 4, né? Eu vou mudar aqui para 5. 5 atende aqui? Atende. Então ele vai entrar aqui. E aí ele não entra nos outros. Vamos botar um breakpoint aqui para a gente ver? Olha lá. Vamos executar aqui. Paramos aqui. Número está valendo quanto? 5. 5 é maior ou igual a 5? Sim. Então ele entra aqui e chama o rodar. Chamou o rodar, ele vai imprimir o número 5. Imprimiu 5. Muito bem. Voltou, né? Voltou para cá, que ele chama lá e volta para cá e continua daqui, tá? Então ele rodou o 5, apresentou o 5. E agora o que vai acontecer? Se ele entrou aqui, ele precisa entrar aqui? Ele precisa entrar aqui? Não, porque aqui é else. Else. Se tem else, ele já ignora, porque ele já atendeu o que ele queria, esquece o else. Então olha para onde ele vai. Já veio aqui para o rodar direto.
Ele ignorou esse, ele deveria ter entrado aqui, porque 5 é maior do que 1, não é? É maior do que 1. Só que ele não entra porque aqui eu tenho um else. Então, quando eu uso else, eu simplesmente vou ter ou uma coisa ou outra, tá, pessoal? Se isso aqui não fosse verdade, ele ia testando até achar, até encontrar. Okay? Quando ele encontrasse, ele ia entrar e ignorar o resto. É isso que o else faz. Então, aqui ele vai imprimir o 5 de novo. Está valendo 5, ó. Você vê que ele não decrementou, porque ele não entrou ali. E aí ele já vem para o final do programa. E acabou. Tá? Então ele mostra 5 e 5. Vamos ver. Ele abriu aqui o Java classe principal, né? Então vamos ver aqui a saída, ó, 5 e 5, que era a saída correta que ele teria que ter apresentado, porque ele não entra, não teria que ter entrado no outro if. Ok? Então, gente, isso é o if com o else, tá? Que vocês vão usar bastante aí na programação. E aí a gente encerra esse papo sobre else, if, e próxima aula a gente vai falar de laço de repetição, beleza? Abraço!